Zacarias capítulo 5, os versículos de 1 a 4. Mesmo assentados, presta atenção. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor, grande é o Senhor. Incompetentes somos nós para entendermos a Tua palavra. Quanto mais nos colocamos diante de textos tão enigmáticos quanto as visões as quais teve o profeta Zacarias. Ajuda-nos, ó Deus, a entender um pouco o texto dessa Escritura, para que Ele possa restaurar a nossa própria vida, assim como serviu de restauração ao povo daqueles dias, a fim de que nós possamos comer do pão e beber do cálice, cientes da fragilidade que temos, mas conscientes que o Senhor é quem restaura. A restauração parte de Ti somente. Opera, ó Deus bendito, esta obra em nós, enquanto meditamos essa palavra santa. Assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, muitas são as noites da nossa vida que nós passamos em claro. O sono nos foge aos olhos e nós ficamos matutando coisas. Nós ficamos pensando em problemas não resolvidos. Nós atormentamos a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma com questões desta vida, preocupações financeiras, dificuldades dentro do relacionamento familiar. Nossa família é boa, nossa família é bênção, mas toda família tem algum problema. E geralmente nós somos o problema da nossa família. Nós atormentamos a nossa mente preocupados com as enfermidades que batem à nossa porta. Nós somos tomados de muitos medos. Medo de nós perdermos a saúde. Que bom estar aqui essa noite. Talvez não estejamos 100%, mas nós estamos bem o suficiente para sairmos de nossas casas e aqui nos encontrarmos. Mas nós temos medo de perdermos a saúde. Temos medo de que o próximo domingo talvez nós não nos encontremos aqui, mas em nossa casa, tomado de uma enfermidade, ou então no leito de um hospital. Nós temos medo de perdermos pessoas queridas. E quantas pessoas queridas nós perdemos ao longo desse ano? Quantos pastores, dos quais eu tive conhecimento, que do último ano para cá foram vitimados pelo coronavírus? Quantos conhecidos nossos, vizinhos nossos, foram tomados desse vírus terrível, familiares nossos e irmãos nossos? Então nós somos tomados de muitos medos, e o sono nos foge aos olhos, e à noite nós passamos em claro. O texto nos mostra que Zacarias passou a noite em claro.
Estava acontecendo alguma coisa, porque se tudo vai bem, o nosso sono é como o sono da criança. A criança resiste ao sono, mas quando ela é tomada pelo sono, ela apaga. E então ela só acorda horas depois ou no outro dia. Mas se ele passou a noite em claro, alguma coisa estava acontecendo. As coisas pareciam ir bem na vida de Zacarias. Ele era de família sacerdotal. Ele havia sido chamado por Deus para ser profeta, para ser boca de Deus. Ele conheceu o cativeiro de perto. Ele morou numa nação estrangeira. O seu povo foi escravo por 70 anos aproximadamente. Mais um decreto de Ciro e eles foram colocados em liberdade. Não estavam mais na terra do cativeiro. Não é bom estar em nossa própria casa? Não é bom estar em nossa própria cidade? Que o digam aqueles que trabalham fora, ou aqueles que estudam fora. Que coisa boa é o feriado, é o final de semana prolongado, né, Anne? Poder estar com a família, estar com os amigos, estar em casa, perto das pessoas que nós amamos. Voltaram para Jerusalém, e as obras se iniciaram, as obras de reconstrução da cidade, as obras de reconstrução do muro, as obras de reconstrução da vida político-social do povo. Parecia que tudo ia bem, mas de repente os inimigos os acuaram. Os recursos que pareciam ser fartos faltaram, e acusações chegaram diante do rei da Síria, ou melhor, do rei da Pérsia, e chegaram de tal maneira que as obras foram embargadas. Então nós podemos dizer que Zacarias tinha motivos de sobra para não dormir por muitas e muitas noites. Mas a Bíblia diz que ao invés de ficar matutando aquelas coisas, ao invés de ficar atormentando a sua mente, o seu corpo, o seu espírito com aquelas questões, a Bíblia nos diz que ele foi tomado de visões de Deus. Que coisa linda! Já pensaram, irmãos, nas noites de insônia dessa vida, de repente sermos tomados por visões de Deus, ou sermos tomados pelo Espírito Santo e trazido à nossa mente os textos da palavra santa, ao invés das preocupações, as porções da Bíblia que trazem conforto, que trazem consolo, que trazem motivação. Então ele passa por toda uma noite tendo visões. As Escrituras nos dizem que alguns homens do Antigo Testamento, eles receberam a porção do Espírito de uma forma diferente dos demais. Eles foram separados para ser boca de Deus, profetas. E com eles Deus falava por visões e por sonhos. O profeta dormia e ele sonhava. E aquele não era um sonho comum. Era um sonho que Deus havia dado a ele. Por isso, cuidado. A Bíblia diz que quem sonha, conte como sonho. O sonho do profeta era um sonho totalmente diferente. E então ele se levantava do sonho e ele contava aquilo que Deus havia dito a ele. Ou então Deus falava com o profeta por meio de visões. Com certeza todos nós lembramos bem de uma situação de intriga acontecida com a família de Moisés. O livro de Números, capítulo 13, relata para nós, em que Arão e Miriam resolveram fazer conversa com o nome de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Se tinha alguém que não preocupava com conversa, era Moisés. Às vezes nós preocupamos muito com conversas, aquilo que os outros dizem. Moisés não preocupava. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso que havia na terra. Mas Deus se preocupou por ele. E Deus chamou os três para uma conversa. E Deus disse para Arão e para Miriam: com os meus profetas eu falo por meio de sonhos e de visões. Com Moisés eu falo face a face. Moisés é o pai do profetismo. Com ele Deus falava de uma forma diferenciada.
Mas a forma comum de Deus falar com os profetas era por meio de visões e por meio de sonhos. Então o profeta Zacarias, ele não estava dormindo, ele estava acordado. A visão, o profeta era tomado de um êxtase, ele ficava assim perplexo. Já ficou perplexo? Acontece uma situação e você fica assim, perplexo. Você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar. Ele ficou perplexo, ele teve uma visão de Deus, ele ficou em êxtase. E 8 visões numa única noite o profeta Zacarias recebeu. Visões que trouxeram conforto para o coração dele, que era líder, que era boca de Deus. Visões que trouxeram conforto e alento para o coração de todo o povo, que precisava de uma palavra de esperança para aquele momento difícil pelo qual eles estavam passando, e que parecia que haviam saído da terra estrangeira, da Babilônia, chegaram em casa, mas as coisas iriam de mal a pior, e não havia esperança alguma para eles. Era melhor que tivessem feito como os milhares que ficaram para trás, porque a Bíblia diz que uma leva de 50.000 acompanhou Zorobabel e a Josué, e milhares ficaram para trás. Outras levas vieram depois, mas milhares ficaram, porque acostumaram na Babilônia. O judeu se tornou próspero na Babilônia, excelente comerciante, essa é a fama do judeu, e ele não quis deixar os seus negócios na Babilônia. Então poderia Zacarias e todo o povo lamentar a sorte. Antes tivéssemos ficado na Babilônia, porque ali nós éramos prósperos e agora nós estamos passando por grande miséria. Meus irmãos e irmãs, que Deus faça assim comigo e com você. Nas noites em que nós perdemos o sono, que nós possamos ser lembrados pelo Espírito de Deus das promessas contidas na palavra, mas só será lembrado das promessas aqueles que leem a Bíblia. Não é mágica não, tá? É milagre. O milagre é o Espírito Santo te fazer lembrar da palavra com a qual você convive todos os dias da sua caminhada. Se você não conhece a palavra, a sua noite de insônia será terrível. E você vai levantar no outro dia péssimo para encarar as atividades daquele novo dia. Mas passemos aqui para a visão do profeta. É a visão de número 5. É o capítulo de número 5. A visão de número 6, a 6ª visão, o rolo voante. Nós temos aqui 3 elementos. Um rolo voante. O que é isso? Um rolo que voa. Um rolo voante. Uma medida descomunal. E uma maldição anunciada. Temos 3 elementos aqui. Um rolo voante, uma medida descomunal e uma maldição anunciada. Meus irmãos, para nós entendermos essa visão e a sua aplicação para a nossa vida, para a nossa caminhada, nós precisamos aqui apelarmos para o contexto anterior. Olhar aqui os capítulos 3 e 4. O profeta da restauração, ele está trazendo uma palavra para todo o povo. E no capítulo 3, ele traz uma palavra para o sacerdote. E no capítulo 4, ele traz uma palavra para o governador. Então nós vamos ver nos capítulos 3 e 4 que a palavra é dirigida à liderança. O sumo sacerdote Josué e o governador, rei fantoche, não era da vontade dele, mas era a situação que ele estava, Zorobabel. Nós vimos que o juízo começa pela liderança. O juízo começa pela casa de Deus e o juízo começa por aqueles que estão na liderança. Ser líder é algo extremamente pesado, porque o líder traz consigo a responsabilidade de uma vida irrepreensível, a responsabilidade de um bom testemunho, a responsabilidade de pureza, mas a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia diz que não há um justo sequer, a Bíblia diz que todos se fizeram pecadores. Então, meus irmãos, nós líderes, nós somos falhos, nós somos pecadores. A nossa palavra é como um vaso de barro em que dentro há grande tesouro. Nós falamos acerca disso há 2 semanas atrás. O tesouro é esta palavra que nós pregamos.
Essa palavra que nós anunciamos é a palavra de Deus. O vaso de barro somos nós, esses seres frágeis e pecaminosos. Mas a advertência de hoje não é para a liderança. A advertência de hoje é para todo o povo. Então é para toda a igreja. E também sou parte da igreja. Então, se nós, presbíteros e diáconos e professores e líderes, fomos advertidos nas últimas semanas, nós o seremos novamente, porque nós somos rebanho do Supremo Pastor, nós somos membros da Igreja de Cristo. Olha o versículo 3. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Agora a palavra não é para o sumo sacerdote Josué. Agora a palavra não é para o governador Zorobabel. Agora a palavra é a palavra que sai pela face de toda a terra. E essa palavra é chamada de maldição. Mas nós não nos assustamos, porque outro livro praticamente contemporâneo é o livro de Malaquias, que vem tempos depois, e esse livro começa dizendo ser sentença do Senhor. Então, meus irmãos, a restauração, ela é possível para todos nós essa noite, se nós observarmos os elementos que estavam presentes nesta visão de Zacarias. E o primeiro elemento nós encontramos no versículo 1. Tornei a levantar os olhos. Nós podemos falar firmados nesse versículo, nessa porção do versículo, que a restauração só é possível se os nossos olhos estiverem postos em Deus. Não há como nós sermos restaurados essa noite, se nós não levantarmos os nossos olhos e colocá-los em Deus. Qual era a situação de Zacarias e de todo o povo de Judá? Porque agora a advertência é para todo o povo. A situação era de grande miséria, era de grande humilhação provocada pelos inimigos que estavam ali no meio deles. No capítulo 3 nos fala que o sacerdote tinha as suas roupas, as suas vestes sujas. O rei era como um fantoche, ele não tinha poder em si mesmo. Aí nós olhamos aqui o versículo 6 do capítulo 4, o qual meditamos semana passada. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Então Zacarias entende. Tornei a levantar os olhos. O profeta, ele muda o foco. Ele para de olhar para a situação na qual ele se encontrava e ele olha para o alto, ele olha para Deus. Meus irmãos, nós somos remetidos à palavra. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aonde, meu irmão, minha irmã, você está colocando os seus olhos esta noite? Eu pensei muito acerca disso. Onde eu tenho colocado os meus olhos? Ele estava com insônia, ele perdeu, o sono fugiu aos seus olhos, porque os seus olhos estavam postos na miséria a qual eles estavam vivenciando. Então, meus queridos irmãos, com certeza, nós temos dúvidas, nós temos problemas, nós temos frustrações. E se somos cristãos de fato, eu quero dizer a vocês que estes sentimentos em nós são amplificados muitas vezes mais. Porque nós sabemos que a culpa é nossa, porque tudo isso é consequência do pecado, e nós temos sentido o prazer do pecado. Mas, irmãos, a boa notícia é que nesse momento, os nossos olhos estão postos em Deus. Os olhos de vocês não estão postos em mim. Os meus olhos não estão postos em vocês. Os nossos olhos estão postos na palavra de Deus. Os nossos olhos estão postos no próprio Deus. A prova disso é que nós estamos aqui. É que nós separamos neste momento. É claro que foi pela graça de Deus. Mas nós estamos aqui no templo e muitos outros estão em suas casas, assentados de forma solene, ouvindo a ministração da palavra santa.
Então nós estamos cumprindo a palavra de Deus em nossa vida, no sentido de que estamos colocando os nossos olhos em Deus. Poderemos comer do pão, poderemos beber do vinho, porque a restauração vem de Deus. Ela não vem de nós, ela vem de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Pedro, na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós percebemos que o que nós estamos fazendo aqui essa noite é exatamente o que nos fala a palavra, lançando sobre Ele, lançando sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Hernani está aqui essa noite, porque ele sabe quem tem cuidado dele. O Leandro e a Jéssica estão aqui essa noite, porque sabem quem tem cuidado deles. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque sabemos quem cuida de nós. Olhando para o texto, nós podemos perceber que a restauração é possível se a palavra de Deus for bênção em nossas vidas. Meus irmãos, pode a palavra de Deus não ser bênção na vida do crente? Pode a palavra de Deus não ser bênção na vida de uma pessoa? Meus irmãos, com certeza. Essa palavra, ela pode ser bênção ou maldição. Esse é o tema que foi proposto para que os irmãos estivessem presentes aqui meditando na palavra essa noite. Palavra de bênção ou palavra de maldição? Olhemos de novo o versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. O rolo era feito de pergaminho ou de couro curtido. O rolo aqui é uma palavra comum, é uma palavra que significa pele, é uma palavra que significa pergaminho. Essa palavra era uma palavra usada para um rolo no qual se escrevia. Meus irmãos, não haviam livros como os livros que nós temos hoje. Eles eram em forma de rolo. O profeta Ezequiel e o profeta João, no livro do Apocalipse, eles falam acerca dos rolos. E eles falam de um rolo escrito por dentro e por fora. E um rolo que vem do alto. Um rolo que vem de Deus para os homens. Mas como nós sabemos que esse rolo é a palavra de Deus? Meus irmãos, nós sabemos que esse rolo, ele não é um escrito qualquer dos judeus, uma vez que a palavra rolo traz a ideia de um rolo no qual se escrevia. Nós sabemos que não é um escrito qualquer dos judeus, porque o próprio texto revela a nós. Os versículos de número 3 e de número 4 nos revelam que esse rolo traz a palavra de Deus. Que palavra é esta? As palavras de Deus a Moisés, os 10 mandamentos. As palavras de Deus a Moisés no livro de Deuteronômio. Aqui nós temos as palavras de Êxodo, capítulo 20, e nós temos as palavras de Deuteronômio, os capítulos 27 e 28. As palavras também de Deuteronômio foram usadas também por Josué para alertar o povo que havia entrado na terra da promessa e que era como que um novo povo. Porque o povo que havia pecado contra o Senhor morreu no deserto. Os filhos é que tomaram posse da terra que Deus havia prometido. A palavra de Deus é maldição quando? Olha o versículo 2. Perguntou-lhe o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Meus irmãos, a palavra de Deus é maldição quando ela está fechada. Os rolos eram colocados dentro de vasos para que ficassem protegidos, para evitar que se sujassem, que fossem rasgados, que fossem perdidos. E dali os rolos iam para as mãos dos sacerdotes ou dos escribas, aqueles que aplicavam o ensino ao povo. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada hoje, nós sabemos que nós somos uma nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Ou seja, esse rolo, ele não está fechado,
Esse rolo, ele não é exclusivo para ficar na mão do sacerdote, do líder, do pastor, ou qualquer outro título daquele que estiver à frente da denominação. Este rolo é um rolo voante. Esse rolo dá a ideia de um rolo que está aberto, porque aqui é dito para nós a medida dele. Como é possível falar da medida de um rolo que está fechado? É um rolo que está voando, e esse rolo está aberto. Meus irmãos, nós lemos aqui o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus tem estado aberta na sua vida. Você tem lido a palavra de Deus? Vamos pensar na palavra aberta a nós, no primeiro sentido de abrir literalmente a palavra, de ler a palavra todo dia. Você todo dia lê a palavra, porque se a palavra é luz, a única coisa que vai me tirar das trevas, a única coisa que vai me tirar do caminho do pecado é a palavra de Deus. A única coisa capaz de impedir a mim de que eu venha tropeçar é a palavra de Deus. Então todas as vezes que nós paramos de ler a Bíblia, a nossa cabeça se enche de coisas, e o nosso coração também, de coisas que não agradam a Deus, de coisas que não vão ser para o nosso próprio bem, de coisas que vão ser para a nossa ruína. Mas a palavra de Deus também está aberta no sentido de praticar a palavra. Porque não adianta ter a palavra aberta, mas também não praticar a palavra, porque muitos têm a palavra como um amuleto. Vem uma situação adversa, ai meu Deus, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai resolver. Ou então vai apelar para o Salmo 121, né? Eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então na hora do desespero, usam a palavra como um amuleto. Mas a palavra aberta, sim, ela também não tem poder algum nas nossas vidas. A Bíblia será maldição para mim e para você, se nós não a colocarmos em prática. É por isso que Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. De repente nós estamos enganando a nós mesmos. Mal temos compromisso de abrir para ler e não temos vontade alguma em obedecer. A restauração só será possível se a palavra de Deus não for maldição. E a palavra não será maldição se ela estiver aberta. No sentido de que eu tenho disposição para lê-la todos os dias e eu tenho disposição para fazer dela uma prática da minha vida. Olhando as Escrituras ainda nesse texto, nós podemos perceber que a restauração, ela só é possível se nós formos pregadores da palavra. Olha o versículo 2. O rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Você lembra dessas medidas? Eu creio que a Solange lembra. Que a Solange, ela é muito estudiosa do Antigo Testamento. Ela lembra dessas medidas. Essas medidas estão presentes no tabernáculo e essas medidas estão presentes também no pórtico do templo de Salomão, na entrada do templo. Ou seja, essas medidas, elas falam para nós de coisas ligadas à santidade de Deus. Esse rolo, meus irmãos, ele está sendo comparado com o tabernáculo. Este rolo está sendo comparado com o templo. A medida desse rolo é uma medida extremamente exagerada. Nós usamos a expressão aqui de uma medida descomunal. Ele é um rolo que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. O que é isso? 20 côvados e 10 de largura, né? A precisão das medidas, elas sempre deixam a desejar, as medidas antigas. Mas há uma proximidade. Então, 20 côvados seriam 9 metros. E 10 côvados, a metade. Seriam 4,5 metros. Então, meus irmãos, um rolo de 9 metros por 4,5, que estava sobrevoando toda a terra. Que terra? A terra de Judá, a terra de Jerusalém, o povo do Senhor.
Então, meus irmãos, esse rolo está avançando sobre toda a terra. Esse rolo fala da pregação do Evangelho. E não é justamente a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não é justamente o que o Senhor falou para os seus apóstolos, antes que eles recebessem o Espírito Santo? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, é preciso que a palavra de Deus seja pregada para que haja restauração em nossa vida. De repente, eu e você temos falado sobre muitas coisas, mas nós não temos falado sobre Deus. E as Escrituras nos dizem que a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma tem necessidade de Deus. O salmista fala: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Então, meus irmãos, nós somos convidados a anunciar esta palavra do nosso Deus. As Escrituras dizem: como são os pés daqueles que anunciam as boas novas? São pés formosos. Falta restauração em muita gente crente, porque há muito tempo atrás pregou a palavra para alguém e nunca mais falou de Jesus, nunca mais anunciou o Evangelho. Será, meus irmãos, que essa noite nós nos encontramos nessa situação? Pode ser que o medo de comer do pão e beber do cálice esteja associado a essa desobediência de pregar a palavra santa, a esse desejo nosso de falar de futebol, de falar de política, de falar sobre entretenimento, mas não de falar sobre as coisas espirituais, não de falar sobre a palavra de Deus, não de falar sobre as coisas referentes ao reino do Senhor Jesus, não de falar sobre as coisas da igreja. Esses assuntos deveriam dominar a nós em nossa caminhada. E para nós encerrarmos aqui, irmãos, a restauração, ela é possível se nós obedecermos os ensinos da palavra. Os versículos 3 e 4, presta atenção. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Então no versículo 3, nós temos a referência a dois pecados. Olha o versículo 4. Fala-ei sair, falei aqui, a maldição. Fala-ei sair, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar, a maldição, na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Meus irmãos, nós temos aqui expressões difíceis de serem entendidas, mas expressões que nós conhecemos bem. Primeiro vamos às mais simples aqui. O ladrão e o que jura falsamente. Meus irmãos, Êxodo capítulo 20. São os mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20. O versículo 7 tratando do terceiro mandamento, e o versículo 15 tratando do sétimo mandamento. Mas por que esses mandamentos em particular? O motivo pelo qual eles haviam ido para o cativeiro foi o pecado da idolatria. Nós falamos quinta-feira sobre isso. A idolatria é terrível pecado contra Deus. A idolatria é algo assustador. A idolatria é alguma coisa da qual todo homem deve fugir. Ela revela rebelião contra Deus. Eles aprenderam a lição. Pelo menos 70 anos em terra estrangeira, eles aprenderam a lição. Mas eles voltaram com pecados novos. Porque nós somos desesperadamente corruptos. Nós amamos mais o pecado do que a Deus. Mas por que roubar e por que jurar falsamente em nome do Senhor? As tábuas da lei, o terceiro mandamento, são duas tábuas. O terceiro mandamento, ele é o centro da primeira tábua. O sétimo mandamento é o centro da segunda tábua.
E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber com clareza Tiago falando assim: porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. O que Deus está mostrando para Zacarias aqui, esses dois pecados, com certeza, era o centro do coração deles naquele momento. Eles haviam se tornado prósperos na terra da Babilônia. E agora, em meio à miséria pela qual eles estavam passando, os irmãos conhecem o contexto, com certeza, já leram. Alguns exploravam os irmãos. Alguns cobravam juros pesados dos irmãos. Então, esses eram os pecados que assolavam o coração da nação naquele momento. E faziam isso em o nome do Senhor. Qual é o pecado essa noite que assola o seu coração? Eu sei qual assola o meu. Porque o pecado nos persegue todos os dias para nos derrubar. O diabo, nosso inimigo, conhece as nossas fragilidades e todos os dias ele cria situações para que nós nos aproximemos daquilo que nós mais desejamos, daquilo que nós mais amamos. Eles amavam jurar falsamente em nome do Senhor. Eles amavam ostentar uma espiritualidade mentirosa. As vestes dos sacerdotes estavam sujas e elas representavam como estava todo o sacerdócio e todos os levitas. A corrupção havia dominado a nação. Roubavam. Os poderosos dominavam sobre os mais fracos. Então, meus irmãos, algum pecado, com certeza, nos envergonha para irmos à mesa e tomarmos o pão e tomarmos o cálice e nos alimentarmos e sermos fortalecidos por Deus. O texto fala algo também. E consumirá a sua madeira e as suas pedras. Onde no Antigo Testamento uma casa tinha as madeiras e pedras consumidas? Né, Solange? Você já leu sobre a lepra na casa? No Antigo Testamento, já leu sobre a lepra na casa? A casa que tinha lepra? Mas lepra está no ser humano. O que é isso? Meus irmãos, todas essas figuras são figuras profundas demais. São figuras elevadas demais. Deus está falando o seguinte: o povo havia disposto no coração que iria adorar agora ao Deus dinheiro, queria adorar agora a riqueza. E eles então começaram a fazer para si casas apaineladas. Profeta Ageu, é o profeta da restauração, é o profeta velho, companheiro do profeta jovem Zacarias. E o povo fazia casas apaineladas, ou seja, aquilo que era para o Senhor, eles gastavam para os seus próprios interesses. Então Deus está falando com eles assim: estou enviando uma praga, vai consumir até a madeira e a pedra das casas de vocês. O trabalho de vocês não prospera de jeito nenhum. Meus irmãos, nós seremos restaurados se nós formos obedientes à palavra de Deus. Deus está falando que o motivo da maldição é que o povo está em pecado. E o pecado é o roubo, o pecado é jurar falsamente em nome do Senhor. Qual é o pecado essa noite que nos envergonha e nos faz ficar cabisbaixos diante da mesa santa, diante da mesa da maturidade, diante da mesa da comunhão? Meus irmãos, eu encerro aqui, convidando a cada um de nós, se desejamos ser restaurados, se queremos participar da mesa sem condenação, levantemos os olhos a Deus. Eu creio que você não está brincando de crente, não. Você que está aqui no templo, você que está em casa, eu creio que você está levando muito a sério esse momento aqui. Mas tome posse também da palavra de Deus, não como um amuleto. Que a palavra de Deus esteja aberta na sua vida, que você possa ler todo dia e que você possa colocar essa palavra em prática. Obedeça a essa palavra, fuja da aparência do mal, para que você tenha condições de resistir ao diabo.
e anuncie a palavra santa, porque ao anunciar a palavra de Deus, nós seremos tomados das maiores alegrias. Alguns vão rejeitar o Evangelho, mas quando nós olhamos para as Escrituras de Atos, que temos estudado às quintas-feiras, Pedro pregou. Todos rejeitaram? Não, muitos aceitaram. Estevão pregou. Todos rejeitaram? Não, muitos aceitaram. Paulo pregou. Todos rejeitaram? Não, muitos aceitaram. E não há alegria maior para um crente do que ver alguém sendo rendido a Cristo Jesus. De repente está faltando isso em sua vida, para que você sinta que a restauração de Deus, ela é completa e plena na sua caminhada. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, bendito é o Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra tão enigmática, essa palavra tão estranha ao nosso entendimento nas primeiras leituras, mas essa palavra que vai se discernindo por obra do Teu Espírito, e à medida que nós vamos conhecendo mais de toda a palavra, aplica, ó Deus, este ensino em nós. Ageu e Zacarias foram os profetas que convidaram a restauração naqueles dias, e esta mesma palavra nos convida à restauração neste momento. Ó Deus, visita-nos agora, e tão somente pela Tua graça e favor, restaura-nos, ó Deus. Nós ainda somos pecadores, mas restaura-nos, ó Deus, porque nós queremos comer do pão, nós queremos beber do cálice, e queremos ser fortalecidos na luta contra o pecado, para vivermos a vida que agrada a Ti. Assim oramos, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.